Depois de tanto tempo, a gente vai fazer um podcast na Sentes, num formato um pouco diferente ainda. A gente está com alguns projetinhos aí para Sentes Radio, para realmente montar uma sala de podcast, algo bem legal. Mas enquanto isso, para vocês irem conhecendo a gente, quem está por detrás do projeto, quem vai estar nesse podcast, a gente decidiu criar um quadro. Esse quadro se chama Duas Gerações e um Assunto. E se chama Duas Gerações e um Assunto por quê? Porque estou aqui com a minha ilustre mamacita, minha querida mãe, e a nossa ideia é a gente abordar alguns temas, trazer para dentro da realidade, algo que a gente já fala bastante na Sentes, de forma geral, principalmente sobre cultura, arte, visão, propósito, alinhamento, gerações, trazer isso para um âmbito para vocês saber o que está por detrás da Sentes, o que é a Sentes, como a Sentes enxerga o mundo, quais são os nossos passos, os nossos ideais, e é justamente para isso. Então eu tô aqui, eu sou o Pedro Santana, tenho 28 anos, sou o fundador da Sentes, é um dos responsáveis aqui, tanto pela Lounge Coffee quanto pela Sentes Radio. Estou com a minha mamacita. Sim, eu sou Rosana. Eu não deveria, né? Mas eu vou falar, eu tenho 48 anos. O Pedro é meu único filho, mas ele se encarregou de me dar 4 netos, então tá tudo certo, né, filho? E a gente vai estar aqui, ele falou assim, seja natural você mesmo. Eu falei assim, não sei, né, se eu sei ser eu mesma, né, situação, mas eu tô vendo que acho que sim. Dá pra ser. E qual que é a ideia? Por que a gente vai fazer formato mãe e filho, né? Porque uma das coisas que a gente preza aqui na Sentes é bastante a questão da geração. Sim. Honrar quem veio antes da gente, mas também deixar um legado para aqueles que estão vindo depois. Sim. Né? Então, acho que o principal ponto, acho que a gente precisa buscar isso de uma forma muito sensata, respeitosa, é através do diálogo. A gente conversar, a gente expor a nossa maneira de pensar, de lidar, de enxergar. Eu acho que esse debate pode ser muito legal. E também traz esse senso de conexão. Acho que conectar, a gente não precisa distanciar as gerações. Falar, Sim. Eu sou de uma geração, você é de outra geração. A gente pode conectar as gerações. Sim. E fazer com que a gente se conheça mais. Até porque a gente dialoga bastante, né? Sim. Então nós não somos mãe e filho distantes, nós somos próximos. Sim. E não só nas coisas triviais da vida, mas também nos negócios. Então, por isso que a gente tem caminhado mais perto aqui na Sentes, né? E esse projeto acho que vai ser bem interessante, porque traz duas visões, mas também traz, às vezes, divergência. Mas o que a gente percebe é que os nossos valores, eles acabam sendo os mesmos. E por isso que a gente está aqui para conversar e dialogar sobre como que a gente faz esse diálogo, tendo, né, os mesmos valores, mas às vezes pensando diferente. Sim. E não tem problema pensar diferente. Não. Né? Acho que esse é o legal. A gente enxerga, a gente vê e a gente vai poder discutir isso daqui. A gente está literalmente na Sentes, a cafeteria está aberta, a lavanderia está rolando. Então, a gente quer fazer algo bem natural mesmo, para a gente poder conversar. E a gente vai abordar um tema por vídeo, tá bom? Para a gente realmente fazer essa introdução. Sim. E hoje acho que é uma das coisas que a gente mais ouve na Sentes. Acredito que é o que realmente faz as pessoas se conectarem com a gente. Que se chama cultura. Cultura. Mamacita. Lá vem. O que é cultura, mamacita? Cultura é influência. Influência. Cultura é aquilo que se tem num grupo de pessoas, seja familiar, seja um país, seja uma empresa, seja qualquer lugar você pode estabelecer uma cultura, que são uma forma de se comportar, uma forma de pensar, uma forma até de comer, são formas que você estabelece dentro de grupos específicos. Só que acima de tudo é influência, porque a sua família, por exemplo, pode influenciar outras pessoas, a sua empresa
pode influenciar outras pessoas. Então, a cultura, ela influencia. Então, cultura, ela tem a ver com hábitos, a maneira Sim. como você vive, tem a ver com visão, porque Sim. é a maneira como você enxerga o mundo, como você lida com o mundo. Eu adoro falar sobre cultura, porque cultura tem a ver com arte. Acho que é uma expressão, a arte é uma expressão, uma extensão, né? É uma maneira da gente abordar alguns assuntos e influenciar realmente as pessoas. Eu vejo a arte sendo um porta-voz cultural muito forte ao longo dos anos, assim, né? Uma maneira de a gente trazer isso. E eu lembro do meu professor de história, há muitos anos atrás, e ele falava assim, a gente é de uma família, a gente é de um bairro, a gente é de uma cidade, de um estado e de uma nação, obviamente, né? E por mais que a gente seja de bairros diferentes, dentro da mesma cidade, a gente vai ter cultura diferente. Sim. Porque tem a ver com o histórico dos nossos pais, a maneira como eles vivem, Sim. relacionamento, tem as questões sociais também que ditam muito. Você poderia dizer, tipo, na minha concepção, cultura é uma maneira de enxergar o mundo, seria uma cosmovisão. Sim, né? E você falou um negócio interessante sobre a arte, né? Sobre a arte e esses movimentos que acontecem. Então, assim, a cultura, a arte entra dentro da cultura e ela pode ser tanto expressa de uma forma positiva quanto negativa. Então, se a gente estabelece uma cultura saudável, uma cultura positiva, a gente vai colher frutos positivos, porque se cultura é influência e a arte, ela também é influência, né? E ela está dentro também, dentro de uma cultura, porque está dentro de um grupo de pessoas que apreciam, etc. e tal. Então eu fiquei pensando sobre essa questão da arte, dependendo de onde ela sai, ela pode ser uma cultura positiva, como pode ser uma cultura negativa. Mas você tinha me feito uma pergunta que não era isso, mas como eu não quis perder o fio da meada, eu já aproveitei e já falei. Não, eu acho que é legal, porque a gente não vai relativizar, né? O bom sendo ruim e o ruim sendo bom. Há maneiras de você ser exemplo, né? Liderar as pessoas, conduzir as pessoas para ter uma cultura saudável, para se estabelecer algo saudável, né? Acho que se a gente for entrar em questões de comportamento, a gente vai falar de honra, por exemplo. Honra é parte de uma cultura. Você honrar as pessoas tem que ser parte da cultura. Você respeitar, você saber justamente o que a gente está fazendo agora, de ter a conversa aberta. Sim. E sentar na mesa e falar assim, eu respeito você, a gente pensa diferente e a gente dita as coisas. Então tem a ver com o comportamento, a maneira como você enxerga. Sim. E quando eu falo de cultura, automaticamente para mim eu vou falar de valores e princípios. Sim. Quais são os valores que regem a minha vida e quais são os princípios? Porque para mim, princípio é uma coisa que não se pode quebrar. Então, vou dar um exemplo. Na minha casa, um princípio que a gente tem é a gente não mente. Então, custe o que custar, a gente vai falar a verdade. Porque quando a gente lida com a verdade, a gente consegue ter... Por mais que às vezes seja mais dolorido, mas você está lidando com a realidade. Né? E a realidade, ela pode trazer cura, né? Então, é uma maneira de cultura isso. Sim. Outro princípio que a gente tem é não falar palavrão. Até isso é uma coisa que a gente prega bastante. Essa cultura se trouxe da minha casa, né? É muito feio, gente. Se você falar palavrão, por favor, para de falar palavrão. É feio mesmo. Usa um linguajar, pode usar suas gírias, pode usar sua maneira de falar, mas corta o palavrão da tua vida, faz esse favor para você e para as pessoas que estão à sua volta. É muito feio, muito feio. Então, essa cultura de não falar palavrão, ela vai moldando as pessoas que estão à minha volta, naturalmente os meus filhos. Eu vejo que os meus filhos, eles acabam copiando esses princípios e levando para a vida deles. E eu entendo que a cultura, ela realmente veio para estabelecer uma visão de mundo, né? Então, dentro disso, você falou de estabelecer uma cultura saudável. E existe coisas saudáveis. O que é uma cultura saudável? Quais são princípios saudáveis? O que é, no seu entendimento, né? O que você tem na sua casa, na sua família, que vocês têm como lei, assim, sabe? Você fala assim, isso eu não toco, isso eu não mexo. O respeito, e o respeito ele envolve muitas coisas. Ele envolve desde você não falar palavras, por exemplo, que
denigrem, ou se não, que diminuem. Isso é uma coisa que eu sempre tive para mim. Ou se não, eu não vou falar alguma coisa que pode gerar um impacto negativo na outra pessoa em relação a uma terceira pessoa. Então, amor nesse sentido de servir as pessoas, de abrir sempre a porta da minha casa. Então, você sabe que esse é uma cultura muito forte em casa. Meus pais, eles estão em casa, aí eu falo, mãe, tô indo pra sua casa. Aí ela falou, vem quantos? Porque tal quarto já tá com tal pessoa, é de fulano que veio lá da não sei da onde, o outro veio lá do interior, tá todo mundo aqui em casa, então essa é uma cultura. Sim. E essa é uma cultura saudável, de você sempre poder abrir a porta da sua casa, porque você não tem nada, primeiro, não tem nada para esconder. Segundo, porque você sempre tem o que compartilhar, seja o seu quarto, seja a sua mesa, seja o seu tempo. Então a gente sempre tem o que compartilhar e essa é uma cultura muito forte lá em casa. Outra cultura bem forte é esse cultivo de amizades profundas. Nós temos, obviamente, vários amigos e a gente vai passando por vários lugares e a gente conhece pessoas, mas estabelecer alguns pontos de amizades profundas em que você pode contar e que a pessoa também pode contar com você, eu acho que isso é uma cultura saudável. Sim. Uma cultura também de falar a verdade, de plantar sempre o que é excelente, de sempre a retidão ser um valor também importante dentro de casa. Assim como ensinar pessoas também é um valor importante, porque tanto eu quanto o seu pai, com aquilo que ele carrega, com aquilo que eu carrego, sempre entregando para as pessoas aquilo que a gente tem recebido, seja de que fonte for, né? Mas que seja saudável e que leve as pessoas a refletirem e que levem elas num outro patamar, que ajudem elas a chegarem do ponto A ao ponto B. Então nunca fazer coisas que levem a pessoa do ponto A ao menos, sei lá, não existe a palavra menos A, mas do B ao A, né? Sempre tipo do B ao C. Nossa, péssimo esse exemplo, né? Mas tudo bem. Mas acho que isso faz parte da nossa cultura lá. Não sei o que você vê. Eu vejo assim, algumas coisas que eu repito em casa. Afirmar através das palavras. Isso é verdade. Você tem que afirmar sempre. Então, eu escolhi o nome dos meus filhos por conta do significado deles. Porque todas as vezes que eu tô falando, Bernardo, você é um urso forte. Então, você é forte, você tá à frente, você segura a bronca. Aurora, você é o brilho mais bonito. Então, assim, reforça a identidade dela. Né? Acho que essa é uma das coisas também. Dentre tudo, eu percebo que a cultura, ela é passada de família, porque algumas coisas eu replico na minha família. Sim. E ela vai moldando a nossa identidade, né? Com ideologias que a gente se apega, com algumas doutrinas que a gente se apega. Tudo isso vai fazendo com que a nossa cultura vai sendo formada, porque é a nossa maneira de pensar. Eu vou falar mesmo, acho que a gente está vivendo um tempo onde a cultura está totalmente deturpada, onde já não existem mais valores, princípios, a gente quer passar por cima de todas as coisas. Um deles é desonrar a geração que veio antes da gente e não se importar em construir algo para a próxima geração. Mas eu falando assim, automaticamente eu penso na Saints. Porque a Saints, ela é formada por um CPF, né? Acho que você que está assumindo agora a liderança da Saints Radio também, tudo que a gente vai construindo é pautado naqueles que estão à frente, vai guiando, vai direcionando a gente. Então eu vejo isso na Saints muito forte. Quando as pessoas elas entram aqui, elas se conectam com um propósito, porque isso vai formando as pessoas, a maneira de você... Eu estou entrando num tópico que vai ser o segundo assunto do outro podcast, que é como estabelecer uma cultura, né? Mas só dando uma palhinha,
através dessas ações, você usar as plataformas, eu gosto bastante desse termo, usar as plataformas que você tem para expressar e levar a cultura. Sim. Eu sempre dou o exemplo dos Estados Unidos. Outro dia a gente estava tendo uma reunião aqui de funcionários, eu falei, por que os Estados Unidos é tão forte culturalmente? A China não é. Aí todo mundo virou e falou assim, a China vai dominar o mundo. Acho que pelas questões econômicas, comerciais e tudo mais. Mas se a gente for pegar, os Estados Unidos têm trabalhado tão forte em cima da cultura, através de filmes, seriados, influenciadores, criadores de conteúdo, atores, atrizes, músicos, que vai ditando a massa como eles devem pensar. Regra, né? A regra. Eles ditam a regra. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente consome. Então é muito importante a gente olhar para dentro e falar assim, quem que é o Pedro? Quem que é a Rosana? Sim. Como que eu enxergo o mundo? Como eu me relaciono com as pessoas? Né? Porque isso vai, querendo ou não, ditando as coisas na sua vida. Eu acho que o mais importante é a gente entender que a cultura ela é formada pela sua visão de mundo, de onde você veio, das suas famílias, os lugares que você frequenta, as músicas que você ouve. As coisas que você consome, né? Exatamente. As pessoas que você se relaciona. Exatamente. Isso é extremamente importante, as pessoas que você se relaciona. Eu tinha aquele ditado antigo, né, que fala, me diga com quem andas e eu te direi quem és. Porque é bem verdade isso. Se você começa a andar com uma pessoa, por exemplo, que só reclama, a sua tendência é que você vai começar a reclamar. Vira um murmurador chato. Vira um murmurador. Se você caminha com pessoas que têm uma baixa autoestima, muito provavelmente daqui a pouco você vai ter uma baixa autoestima. Se você caminha com pessoas que vão para os extremos aqui, né? Pessoas que, sei lá, faz coisa errada e rouba, e mata, já adultera, vai fazendo tudo esse monte de coisa. Então, aonde o meio que você está, muito possivelmente você vai ser impactado por esse meio, seja positivo ou seja negativamente. Por isso que a gente tem que ser inteligente, que aquilo que entra, né, pelos nossos olhos e aquilo que entra pelos nossos ouvidos tem que ser coisa que realmente vai levar a gente de um ponto A para um ponto B. E transformar a gente em pessoas melhores. Tem um termo em japonês, Kaizen. É 1% melhor a cada dia. Isso. Isso é algo até para minha geração. A gente precisa se atentar mais com as coisas que estão diante da nossa vida. Sim. Né? A maneira de enxergar. Então, acho que para a gente definir bem o que é a cultura, é a maneira como você enxerga, a maneira como você lida, os seus hábitos, os seus costumes, mas principalmente os seus princípios e os seus valores. Eles precisam estar pautados em coisas saudáveis, respeitar. A gente precisa voltar a semear o amor, né? O respeito pelas pessoas, essa proximidade, ter a honra, a construção de relacionamentos profundos, absorver coisas boas, ouvir músicas boas. Sim. Eu não tenho nada contra algum tipo de estilo de música, mas o quanto isso tem agregado para a sua vida. Isso vai tornando a gente... Porque no final do dia nós somos formadores de opinião. Independente se você é uma pessoa extrovertida ou introvertida, tímida, aberta, nós somos formadores de opiniões e nós somos líderes dentro de cada setor, de cada área. E o líder é aquele que influencia as pessoas. Quando o líder fala, ele se movimenta, ele vai para frente, as pessoas tendem a copiar os seus atos, tendem a copiar as suas falas, tendem a enxergar o mundo da maneira como você enxerga. Então, assim, acho que desse podcast, acho que a coisa mais importante é parar um minuto, realmente parar e falar assim, com quem eu tenho me relacionado? Como eu tenho influenciado as pessoas? Isso é até um alerta para minha geração, tá? Fica assistindo um monte de tanga frouxa na internet, aceita como verdade para sua vida, vai depois semeando isso na vida das outras pessoas, estabelecendo uma cultura de ódio, de rancor, de murmuração, não sabe nem o que tá falando, né? vitimismo, né? Mas às vezes não é nem da pessoa, mãe. Às vezes é de aquilo que ela está consumindo, de ser um pobre coitado. Ah, eu sou um pobre coitado. Realmente a gente tem que olhar para cada caso e falar assim, você precisa de cuidado.
você precisa estar num lugar de proteção. Mas até isso, uma cultura saudável propõe para as pessoas. Ambientes saudáveis para você ser protegido, você ser cuidado, para ter pessoas que vão te dar conselhos, né? Eu acho que tudo isso vai formando a nossa cultura. Acho que pensa bem a maneira como você enxerga o mundo, porque é uma cosmovisão que você tem que ter de mundo e tem que tomar muito cuidado. Honra teu pai e tua mãe. Exatamente, honra teu pai e tua mãe. E honrar é você reconhecer que teu pai e tua mãe fizeram o melhor que eles podiam para você. E se eles não fizeram, por algum motivo, cada vida é uma vida. Você falou disso. Uma pergunta. O estilo de vida de quem mora em Maceió é o mesmo de quem mora em São Paulo? Não, completamente diferente, gente. Por quê? Tem uma cultura... Cultura diferente. Cultura diferente. As pessoas se vestem diferente, sim, elas se relacionam com a natureza de forma diferente. Sim. Quem mora aqui em Campinas tem a mesma cultura de quem mora em São Paulo? Não. Não. Já vou dar um spoiler. A gente que está indo para Portugal como Saints, tem a mesma cultura de quem é de Portugal? Não. Você pode adequar, né, as coisas, sim, e você tem uma postura de adaptação. Isso, não, só para assim, para finalizar, até para a gente refletir. Porque eu tô sempre em Maceió, tô São Paulo, Campinas e eu circulo por vários lugares. E eu percebo, obviamente, que as culturas, elas são diferentes. E eu gosto de estar num lugar, depois no outro, no que do outro, depois no outro. Por quê? Eu tento aproveitar o que é melhor de cada cultura. Porque se a gente for parar para pensar, toda cultura tem seu lado positivo e também tem coisas que não são legais e que precisam ser lapidadas. Só que se a gente for inteligente, a gente vai absorvendo aquilo que é bom dos lugares e não aquilo que é ruim. E assim, eu não vou me colocar como a velha aqui da situação, mas eu percebo que quanto mais os anos vão passando, mais a gente consegue ter essa percepção realmente do que é importante e do que realmente faz a diferença na nossa vida. E o restante acaba ficando periférico. Vou puxar uma sardinha aqui para Saints agora. Se você quer um discernimento, né? A gente precisa ter discernimento, entender realmente as coisas. De como viver de uma maneira saudável, através da arte, através de relacionamentos interpessoais, através do bem-estar. A Saints promove todo mês um evento chamado Arte Expresso, onde a gente traz um artista para ele trazer a cosmovisão dele, de mundo, né? De arte, com coisas técnicas, mas também de conexão. Para a gente literalmente semear através da arte, através da comunicação, uma cultura saudável, criar um ambiente saudável, dar voz para as pessoas. A gente precisa dar voz para o povo e ter ouvidos para receber isso também. E a arte, a gente abre esse espaço para realmente receber artistas de tudo que é moda. Minha mãe já veio ela deu o primeiro Arte Expresso, que foi sobre moda e identidade. Isso. Tá? Porque a moda está linkada automaticamente na identidade. Então, assim, isso não é um mero, falar assim, e pro Pedro e pra Rosana que é cultura. Não é simplesmente para isso. É como tem ditado a nossa sociedade como um todo. A cultura tem ditado, tem movido geração após geração como as pessoas devem pensar, agir. A gente pode ver como a década de 80 foi marcado, a década de 90 e a década de 2000, que assim a gente vê movimentos drásticos dentro da cultura, que reflete como um todo, né? Então assim, eu quero te deixar esses dois convites. Primeiro, acompanha a gente, vou realizar o sonho do meu filho. Vou realizar o sonho do meu filho. Clica aqui, comenta, dá um like, compartilha, tá bom? Se fez sentido pra você. Meu filho falou que vai ser youtuber quando crescer, o Bernardo. Um dia o Bernardo vem aqui só pra falar isso. Só pra poder falar isso. E fica ligado nos eventos que acontecem aqui na Saints, é uma vez por mês. A gente tá com uma Saints em Campinas, a gente acabou de abrir uma Saints em São Paulo, no bairro do Genópolis. Movimentos estratégicos, apostando dentro da cultura, né? Um bairro tradicional, um bairro que está no coração de São Paulo, perto do centro, onde tantas movimentações acontecem, né? Um centro cultural, um centro gastronômico,
Eu adoro. Então assim, se você é de São Paulo, visita a nossa loja em São Paulo, Saints Lounge Coffee, no Genópolis. E também, o nosso próximo episódio a gente vai falar sobre como estabelecer uma cultura saudável, tá? Então assim, não deu BO. Não viu? deu BO. Conseguimos conversar. Acho difícil, né? Não de acho, forma não é não. respeitosa. Sim. É isso aí, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Até o próximo.